Bora pra Confins. Cláudio Rezende, um abraço, boa tarde, Cláudio. Boa tarde a você também, Cirilo. Boa tarde ao Simões, ao Léo Figueiredo, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Ótima semana a todos. É isso, a equipe da Itatiaia vai iniciar a viagem até Bragança Paulista. Tem o trecho primeiro de avião até São Paulo, depois a gente segue ali cerca de 1h30 até o estádio Nabi Abichedi. Esse tempo aí da capital paulista para a cidade do jogo de amanhã. O Atlético vai seguir hoje no final da tarde. Os jogadores estão treinando neste momento, aqui pertinho, né, na cidade do Galo. E tem o almoço depois, voo fretado às 5h40. O Atlético vai ficar no Hotel Tauá, em Atibaia, para esse jogo de amanhã contra o Bragantino. Mas, Cirilo, antes da gente falar do time do Atlético para esse jogo, porque o técnico Milito está definindo as últimas situações, como ele vai montar a equipe, eu destacava em manchete que o Atlético segue tentando a liberação junto ao Corinthians do volante Fausto Vera. Volante que atuou com o Milito, argentino. Na época foi capitão do técnico do atleticano, Gabriel Milito, lá no Argentinos Júniors. O jogador está na reserva do Corinthians e se mostra satisfeito com esse interesse do Atlético e vendo uma possibilidade de jogar mais, vindo para o Galo aqui na janela do meio do ano. Só que tá pegando a situação para liberação do Corinthians. O Corinthians não está hoje disposto a liberar o Fausto Vera para um concorrente aqui no Brasil, para um outro clube brasileiro. O que o Corinthians estaria disposto para fazer o negócio? Buscar do Atlético algum atleta, que o Atlético inclua algum jogador na negociação para que o Fausto Vera venha aqui para Belo Horizonte. E o Corinthians estaria de olho no goleiro Matheus Mendes, que é o goleiro hoje reserva imediato do Everson, porque o Corinthians negociou o Cássio, que veio para o Cruzeiro, e vai perder o Carlos Miguel, que virou goleiro titular do Corinthians, mas tem aí clubes da Premier League querendo levar o Carlos Miguel, e pelo que a gente vem acompanhando no noticiário, ele vai embora. E aí o Corinthians ficaria sem goleiro. O que a gente apurou em 4 mãos, não só aqui no Atlético, mas também lá em São Paulo, no Corinthians. Aqui em Belo Horizonte, eu e o Henrique André entramos em contato com algumas pessoas do Atlético, do staff do Matheus Mendes, e a princípio não chegou nenhuma proposta ao Atlético para esta situação aí, levar o Matheus Mendes. No Corinthians, nosso Luiz Fabiani, que é o setorista pelo site da Itatiaia, itatiaesporte.com.br, no Corinthians estão negando tudo. Segundo o Corinthians, não tem proposta nem para cá, nem para lá, mas o que a gente sabe é que é o interesse do Atlético no jogador, no Fausto Vera, é real para o meio do ano. Então vou rolar a bola para vocês aí, Cirilo. Seria uma boa o Atlético liberar o Matheus Mendes, goleiro reserva hoje do Everson, para que tenha o Fausto Vera, ou seria melhor outra alternativa, hein, Quero ouvir os comentaristas. Balizado na sua opinião, eu vou fornecer a minha na sequência, viu, Léo Figueiredo? Sabe aquele programa que tinha lá do Silvio Santos? Você troca esta caneta por esta garrafa? Aí de hoje Sim! Não. Você troca Matheus Mendes por Fausto Vera, Léo Figueiredo? Cara, então, eu estou checando neste momento e ao vivo o valor do Fausto Vera no mercado. 5,5 milhões de euros. O valor do Fausto Vera que está no Transfer Market. Por favor, Cirilo, enquanto eu diga, descubra Matheus Mendes. Matheus Mendes, tá bom. Vamos colocar em números essa troca. Porque em termos de posição, em termos de importância de elenco, o Fausto Vera para o Milito seria um cara para chegar e ser titular no Atlético? Porque com todo mundo saudável, com o elenco do Galo à disposição, eu não acho que o Fausto Vera seria titular no time do Galo. O Atlético tem Otávio, Batalha virando zagueiro como queira, o Alan Franco hoje joga muito mais que o Fausto Vera, até mesmo porque o Fausto Vera não tem jogado, então não dá para ter base de comparação. Matheus Mendes está com como 300 mil euros. Então nós estamos falando de jogou, né? 2 jogos. Mas muito mais jovem também. Também, claro. Então tem uma disparidade muito grande aí em termos de idade e de valor. O Corinthians tem um baita problema com o Fausto Vera, que ele tá devendo.
Corinthians que vive uma das suas maiores crises, perdeu o seu maior fonte de renda, que era o patrocínio Master, e está devendo o Fausto Vera. Então o Atlético tem aí uma oportunidade de mercado. Qual a chance do Matheus Mendes jogar no Atlético neste momento? Só se o Everson se machucar, né? Por mais que o Everson não esteja na melhor das suas fases, mas o Matheus Mendes hoje não é uma sombra para o Everson. Sejamos justos. Se o Galo negocia o Matheus Mendes, o Atlético tem outro goleiro para ser o reserva do Everson? Ao ponto de que, se o Everson se machucar, se ele for suspenso, alguém vai entrar, ele vai cumprir, como o Matheus Mendes cumpriu quando necessário, que foi muito pouco, mas ele mostrou. Se o Galo tiver essa confiança em outro goleiro da base, se o Atlético tiver um outro cara para colocar, talvez, e principalmente por uma negociação que não seja longeva. Olha, eu cedo o Matheus Mendes para vocês porque vocês estão sem goleiro, mas eu cedo com o empréstimo e um passe fixado. Se der certo aí, tudo vocês compram, vamos ver. Porque o Fausto Vera também não é uma certeza. Por mais que o Milito confie nele, já tenha sido jogador dele, neste momento o Fausto Vera está muito desvalorizado. E o Matheus Mendes ainda não jogou. Vamos falar a verdade, a gente não viu o Matheus Mendes jogar várias vezes para virar e falar assim, olha, é um bom negócio. A última vez que o Matheus jogou foi naquela temporada de Série B pelo CSA, 2021, né? Jogou com regularidade. Ele jogou com regularidade, né? Jogou a temporada inteira, inclusive, jogou mais de quase 30 jogos lá na Série B daquela temporada. Então foi aquele momento que ele jogou com frequência. Depois, nas temporadas seguintes, aparecendo 2, 3 vezes aí. Quando o Everson não pôde jogar, principalmente o jogo contra o São Paulo, né? Inclusive, tá? Eu acho que o goleiro reserva tem que aparecer de vez em quando. Tem. O jogo contra o Caracas lá era pra ter botado o Matheus, porque na hora que você precisar dele, você não vai ter ritmo, né? Talvez estaria até mais valorizado do que nesse momento que a gente tá falando. Então, quem decide isso, viu, Cláudio, Cirilo, Simões, amigos e amigas? É o Milito, viu, Claudião? Só um detalhe aí, você falou que o Matheus Mendes é mais novo, né? Não, mais velho, 1 ano. Ah, é? 25 então, anos... Amigão. 24 anos tem o Fausto Vera. É porque eu tava com 26 do Vera na cabeça, então, olha só, cara, se o Milito quiser o Fausto Vera e achar que ele é determinante, eu faria a troca. Alexandre Simões, sua percepção sobre essa possibilidade? O Cirilo, olha, a gente, fica difícil de a gente avaliar o Matheus Mendes porque ele não joga, né? Então é complicado a gente avaliar um goleiro que não atua, né? A gente não sabe quais são os planos do Atlético. O Atlético tem totais condições de avaliar, porque tem o treinador de goleiro, tem o treinador, ver o trabalho dele no dia a dia, tá? Então não é a mesma coisa que jogo, mas dá um poder de avaliação maior, porque a gente sabe que é uma grande promessa, então não sei. Tem que ver como é que seria essa equação, porque o Atlético tinha o Rafael até ano passado, né? Quando ele foi negociado com o São Paulo, eu acho que o Atlético negociou muito o Rafael por confiar no Matheus Mendes. Então, agora é a questão se ele tem outro Matheus Mendes ali. Isso, sabe? Pra ser um reserva do Everson. Pra poder suprir essa ausência. Se o Matheus Mendes não joga, o que dirá o reserva do Matheus Mendes? Pois é. Sabe? Se vocês estão com dúvidas, se o Matheus é confiável, e o reserva do Matheus. Mas pode vir a jogar. Numa suspensão do Everson, até numa lesão. A gente já viu isso várias e várias vezes acontecer, né? Os goleiros... O Everson até nem é um goleiro que se machuque muito. Não. Mas pode acontecer. Você tem que ter um reserva bom pro gol, cara. É uma posição importante. Ô, Cirilo. Fala, Cláudio. O Galo tem o Gabriel Delfim, que hoje é o terceiro goleiro. Ele já figura em algumas relações, né? Quando normalmente o Atlético viaja, leva 3 goleiros. Aí o Gabriel Delfim vai. E tem o goleiro Robert, que estava até ontem na seleção sub-20. Então é uma promessa do Atlético. O Robert, inclusive, treinou com os profissionais da seleção brasileira. O Thiago Reis trouxe aqui há alguns dias na Itatiaia. É um goleiro de futuro também. Agora, o Matheus Mendes e o Vitor, hoje diretor do Atlético, foi goleiro. Então eles têm muita propriedade para saber, logicamente, os goleiros com potencial. O Matheus Mendes é um goleiro hoje que estaria pronto para jogar em uma equipe como o Galo, por exemplo, na ausência do Everson. Os demais a gente não sabe, né? Então, o Atlético também, não sei se liberaria o Matheus Mendes nesse momento. Ele tem contrato até o fim do ano que vem. E lá em São Paulo se especula também que o Corinthians estaria de olho, em um primeiro plano, no Santos. Santos, que foi goleiro do Atlético Paranaense,
Flamengo e hoje está na reserva do Fortaleza. Isso. E aí, Simões? Campeão ontem da Copa do Nordeste no banco. Olha, eu acho que assim, depende muito da avaliação que o Atlético tem do Matheus Mendes. E para mim agora ficou mais fácil do negócio sair. Porque o Robert é muito jovem. Mas se o menino serve para ir treinar com a seleção brasileira, dentre todos os goleiros que temos no Brasil, os jovens, e se ele é escolhido para figurar lá, qualidade ele tem. O que ele precisa talvez é de regularidade, é de jogar. Então, para entrar no gol, caso o Everson não possa estar, se o menino serviu para ir treinar com a seleção brasileira, eu não preciso ver ele jogar, não. Eu já daria oportunidade. Não sei se é uma troca que eu faria, não, cara. A não ser que o Atlético sinalize com a possibilidade de contratar um goleiro em condição de jogar na sequência. Porque nós não temos qualquer tipo de cenário para avaliar o terceiro ou quarto goleiro do Atlético. O Matheus Mendes teve uma passagem importante, essa que eu citei há pouco, quando jogou pela Série B. Teve inclusive uma média baixa de gols sofridos naquela ocasião, foi um goleiro titular lá na equipe do CSA, retornou ao Atlético e desde então não joga. Repito, para mim é um erro que acontece no futebol brasileiro quando você tem goleiros referências assim como o Everson, do reserva simplesmente ser ignorado, não pisar no campo. Mesmo em jogo decidido, né? Atlético vai jogar com Caracas, valendo nada, já classificou, se botar o sub-15 para jogar com Caracas, vai vencer, vai classificar, não bota o goleiro reserva para jogar. E aí, o Everson machuca, você tem um goleiro completamente sem ritmo. Então, isso que acaba pesando contra o Matheus Mendes. Mas, imaginem, o Atlético faz uma troca, manda o Matheus Mendes para lá, ou negocia em definitivo, ou com um empréstimo igual você sugeriu há pouco também, Léo. E aí tem o Everson fora por qualquer aspecto que seja, convocado para a seleção numa data FIFA no final do ano, ou ele tem uma lesão e tem que ficar alguns jogos fora, qualquer tipo de coisa que não acontece naturalmente com o Everson. O terceiro goleiro do momento normalmente é quem jogaria. Seria um cenário legal? Então, a pessoa capaz de responder isso é o Milito. Porque ele tem que falar qual a importância do Fausto Vera para ele. Porque eu disse aqui, o Fausto Vera é um bom jogador, não estamos falando de um bagre, é um bom jogador. Mas o Atlético, com o seu elenco saudável, o Vera é banco. O Vera hoje não joga Maico Batalha, o Vera hoje não joga Maico Alan Franco, ele não joga Maico Otávio, hoje ele não joga. Mas aí cabe ao Milito, o Milito vai virar e falar assim, comigo ele vai jogar melhor que esses caras aqui. Então, fica na conta do treinador. Até a avaliação. Não, eu já vi porque os garotos também treinam, eles também trabalham lá na preparação de goleiros, junto com o Everson, junto com o Mendes, o Gabriel Delfim treina, o Robert treina. Então, eles sabem. Esse menino aqui dá conta, se a gente precisar uns 2 jogos aqui e tal, né? A gente pode ter algum problema, porque são jovens, mas então a avaliação é deles. O que eu avalio em termos de valor para o time. E aí o Gabriel Milito é a única pessoa capaz de responder. Porque hoje o Fausto Vera é mais importante do que o Matheus Mendes. Hoje o Fausto Vera chegaria e jogaria no momento que o Atlético está hoje. Precisa de um cara pro meio campo. Mas hoje ele não pode jogar. É isso aí. Hoje ele não pode. Não é pra então, hoje a contratação. Não é uma solução para agora. É para julho. É para quando o Otávio já voltou. É para quando o Alan Franco já voltou de Copa América. Então, quem decide isso é o Milito. E ele vai ter a responsabilidade do erro ou do acerto nisso. Se traz o Vera, joga pra caramba, o Atlético cresce, um goleiro reserva aparece, tá tudo certo. Ou, se dá errado, o Everson sai, precisa de um goleiro, o outro não deu conta. É o treinador. O Fausto Vera, o Milito chegou a dirigir ele no Argentino Júnior? Sim. Chegou, né? Sim. Deu tempo, né? Deu, e ele jogou... Foi capitão lá. O Claudio disse que foi capitão. Foi capitão com ele lá. Muito novo, né? Porque ele já tá no Corinthians, já deve ter o quê? Uns 2 anos? 1 ano e meio. Ele jogou lá bem jovem. Foi quem praticamente o Milito lançou e colocou ele de capitão do time. Então, é um cara que o Milito quer nessa janela do meio do ano. Agora, o Corinthians quer algum jogador. O Galo pode tentar outra alternativa também, né? Se não quiser liberar o Matheus Mendes, tem umas opções aqui, né? Principalmente no ataque tem jogador que o Galo libera, viu, Simões? Né? O Vera tá desde a janela de meio do ano de 22 no Corinthians. Pois é, então já vai fazer 2 anos. Chegou muito jovem aqui. Já são 2 temporadas. Mas olha só, com passagens na Argentina sub-23, na sub-20, na sub-17 e na principal. Tô falando, nós não estamos falando de um jogador qualquer. É porque ele não está jogando no Corinthians, mas ele é um bom jogador. Cláudio.
É isso aí, então daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui direto de Confins. Vamos falar de Libertadores, o Galo tá esperando aí tabela da Libertadores, tivemos mais um duelo definido no fim de semana, brasileiros vão se enfrentar e o Milito tá fazendo aí o ensaio final, viu, Cirilo? Porque muitos desfalques e amanhã o elenco à prova do Atlético para esse jogo em Bragança Paulista, com os garotos tentando mostrar serviço para manter o nível do Galo, sem Hulk, sem Arana e companhia. Amanhã um grande desafio pro Galo lá contra o Bragantino. Com certeza, Cláudio.